Bom, uma boa tarde, nós estamos aqui na Expo Cristã, né, a 10ª Expo Cristã, e eu estou aqui com uma pessoa muito importante, né? Nós que brasileiros, que somos cristãos e amamos Israel, tem uma pessoa aqui que é um judeu, né? E ele faz um trabalho muito bonito aqui no Brasil. E ele vai contar um pouquinho o que é o fundo, né? O Fundo Social de Israel, o qual me parece que o Fundo Social, eles têm um fundo lá em Israel para estar levando de volta o judeu para casa, para que se cumpra lá Isaías 43, né? Jaime, fala um pouquinho como que é o seu trabalho aqui no Brasil através do Fundo Social que vocês têm. Primeiro quero dizer que é uma honra, é um prazer de estar aqui presente no meio de amigos, nós judeus que sofremos uma perseguição praticamente universal. Encontramos em vocês, evangélicos, os melhores amigos nossos, e de coração é uma maneira de agradecer que o estande de Israel esteve presente aqui para mostrar nossa gratidão pelo sentimento de amizade e de tanta proximidade, identidade que vocês têm para conosco. Eu pertenço a uma instituição cuja matriz está em Jerusalém, em Jerusalém, é o Keren HaYesod, e que existe em todos os lugares onde tem judeus organizados, existe as filiais dessa organização. E em cada local, cada país tem um nome diferente. Aqui no Brasil se chama Fundo Comunitário, cuja função você já mencionou. Todo judeu que em qualquer lugar do mundo onde tem comunidade organizada, que queira voltar ao Estado de Israel, isto é, a Terra Santa, a terra que foi prometida por Deus ao povo judeu, e devido ao cisma que se deu depois da destruição do segundo templo, que nós fomos expulsos da nossa terra e espalhamos pelo mundo todo, então, antes ainda da criação do Estado de Israel, surgiu uma instituição que permitiu ou permite que um judeu que queira voltar à sua casa, à sua terra, nós fornecemos todas as facilidades para que ele volte para Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jaime. Como que vocês aqui no Brasil, através do Fundo Comunitário, como que vocês identificam um judeu? Como que ele é identificado? Através do seu nome, através da sua família? Qual é o processo para se identificar? Porque eu sempre ouvi que nem... O meu nome é Nivaldo Palmeira. Eu escuto longe, assim, dizendo assim que Palmeira, Rocha, né? São todos descendentes de judeu. Como que você faz para... esse fundo comunitário, como que ele faz para identificar um judeu legítimo aqui no nosso país? Então, a instituição foi fundada para, prioritariamente, para os judeus voltarem à sua pátria, porque isso também é basificado numa profecia de Isaías, que previu que nós deveríamos retornar à terra para que apressar a vinda do Messias. E vocês creem nisso tanto quanto nós. Então, nós judeus temos algumas especificidades, pelo nome dos avós, pela história de cada família, é facilmente identificável. Evidentemente, tem às vezes não judeus que casam com judeus e também recebem o mesmo tratamento. De modo, mas prioritariamente a nossa instituição faz com que cumpra a profecia da volta dos judeus em primeiro lugar. Mas não é uma coisa absoluta, existem exceções, mas a nossa luta é para congregar os judeus do Estado de Israel. E também nossa instituição cuida de lugares onde que os judeus são perseguidos. Por exemplo, na Venezuela, hoje em dia, eu falando com você, tem escolas de judeus que não podem funcionar, tem algumas restrições, e nossa instituição é que cuida da parte de não deixar que as coisas tomem um vulto que ninguém quer. Entendi. E esse judeu, depois que ele é identificado aqui e ele resolve retornar a Israel, ele tem alguns benefícios lá? Me parece que vocês encaminham as passagens, né? Isso o fundo comunitário fornece. E quando ele chega lá, qual é a vida desse judeu quando chega na sua terra? Então, como eu disse para você, a nossa instituição
foi fundado em 1920, o Estado de Israel em 1948. Então nós temos já um pouco de experiência do que fazer com o novo imigrante. Os primeiros, coitados, eles chegaram na década de 30, de 20, de 40, era pântano e era uma terrível adaptação de um judeu que fosse para Israel. Hoje em dia, existem os centros de absorção. Ele não vai, chega do avião ou do navio e já vai para a vida normal de qualquer cidadão. Ele vai para um centro de absorção. Ele vai aprender hebraico, ele vai ter aula de como ele deve se posicionar na sociedade. Ele fica pelo menos 6, 7 meses aprendendo os rudimentos do hebraico para ele poder procurar um emprego. E depois tem pessoas do Ministério do Trabalho que vê o currículo, vê onde é que pode dar a primeira ajuda. E tem algumas isenções. Ele compra uma televisão, ele tem um desconto de 10, 20%, não sei exatamente. Compra um fogão, uma geladeira, tem umas certas facilidades. Mas deixa eu te perguntar, ele é encaminhado para trabalho, então vocês fazem todo o encaminhamento para que ele se adapte a essa nova situação, então? Eu, por exemplo, fiz esse processo. Esse processo chama Aliyah. Aliyah é subida. Nós chamamos a ida do judeu para Israel uma subida. Quando eu fiz a Aliyah, a subida, eu fui para um centro de absorção. No fim do 6º mês, veio um funcionário do Ministério do Trabalho e pediu o currículo. Quem quisesse que ele ajudasse o funcionário, eu dei o currículo, ele me indicou uma indústria, eu fui fazer teste na indústria e fiquei trabalhando. Quer dizer, existe uma série de facilidades para o novo imigrante para ele poder se integrar, porque a vida em Israel é muito difícil, muito difícil. Deixa eu te fazer uma última pergunta nessa entrevista, para o portal CREA. Você estava conversando comigo agora há pouco sobre judeus negros, né? E tem muitos dos nossos irmãos que de repente não sabem. Eles pensam que de repente o judeu só esteve espalhado na Europa, são todos de olhos claros, né? E você estava comentando que existem muitos judeus negros também, é isso? Eu queria que você esclarecesse aonde estão esses judeus e qual o tipo de trabalho que vocês fazem com eles. Então, no começo da década de 80, se descobriu que na Etiópia se encontrava judeus, provavelmente descendentes da tribo de Dan, que ficaram incomunicáveis, que ficaram durante milênio, 2000 anos no mínimo, isolados, e eles adquiriram toda a influência do meio, portanto ficaram escuros. Você vê uma certa diferença do nariz, que é mais afilado, não é típico da raça negra, mas são judeus, você olha como se fosse uma pessoa de cor. Mas eles conhecem muito o Velho Testamento, eles se ativeram ao conhecimento religioso deles do Velho Testamento. E eles não tiveram contato com a evolução da civilização, da tecnologia. Então eles fazem o pão lá com o forno na terra. Quando vem a Páscoa nossa, o Pessach, eles comemoram como na Bíblia, palavra por palavra. Isso foi descoberto pelo Estado de Israel. E nós, por uma operação chamada Moisés, começamos a trazer de uma maneira muito perigosa, por vontade deles, querendo voltar para a Terra Santa. Eles tiveram que atravessar durante mais de 40 dias ou mais ainda, nós temos tudo isso documentado, a pé. Muitas pessoas nem aguentavam, ficavam no meio do caminho. É uma epopeia que isso é um filme, é uma odisseia isso. Então hoje tem mais de 30 mil judeus negros que voltaram para Israel. Numa outra operação chamada Salomão, fomos para o livro de Guinness, porque pegávamos aviões, tirávamos as cadeiras dos aviões, enchiam de gente, desses judeus etíopes, e levamos para Israel. Tudo isso o governo não sabia porque era proibido, entendeu? E assim, hoje em Israel, você andando na rua, você encontra esses judeus negros. Eles tiveram um tratamento especial, porque eles chegaram praticamente sem saber ler, não conheciam telefone celular, absolutamente desconheciam todas as conquistas da civilização. Foi feito um trabalho muito intenso para colocar eles nos dias de hoje, mas com muitos problemas. Bacana, né? Nós estamos terminando essa entrevista e você que é do portal CREA,
eu tenho certeza que essa informação é muito bacana, né? Saber que Israel cuida dos seus. E isso deve servir de exemplo para nós que somos discípulos de Jesus, né? Porque os seus têm que cuidar dos seus, né? Israel tem dado esse exemplo poderoso, esse exemplo precioso para cada um de nós. Então você que tem um irmão nesse momento aí que está caído, que está triste, quem sabe não esteja na condição de um judeu longe da sua pátria, mas quem sabe esse irmão esteja longe da sua família, longe de repente da igreja local, que você possa ser essa mão amiga, que você possa introduzi-lo de novo, né, à casa do Senhor. Muito obrigado, Jaime. E só para terminar, eu queria que você desse, se tem sites, tem o telefone, pessoas que querem conhecer um pouquinho mais desse projeto, como que elas devem se comunicar? Qual o telefone e qual o site também do seu trabalho? Vou dar o meu e-mail, se alguém quiser se comunicar comigo, vou ter o prazer de responder. Meu nome é jaime@fundocomunitario.org.br. Vocês escrevam para mim, eu terei o prazer de responder, darei o site com detalhes, temos material e é um prazer de poder divulgar o nosso trabalho para nossos irmãos evangélicos. Eu agradeço a oportunidade para o pastor e espero encontrá-lo novamente em Israel. Estamos lá, né? Dia 3 de dezembro estamos indo a Israel e nós sempre dizemos isso, não é você que vai a Israel, são as mãos do Senhor que te levam até lá. Então, em qualquer lugar da Expo Cristã, daqui a pouquinho com mais uma entrevista para vocês. Até mais!